Tudo começou numa noite chuvosa em Curitiba, em março de 2024. Eu e minha esposa, Mariana, estávamos casados há 8 anos com 3 filhos. A relação já não era a mesma, mas eu acreditava que ainda dava para salvar. Foi quando ela soltou a bomba. Queria ser barriga de aluguel para a irmã gêmea dela, Ana, que tentava engravidar há anos com o marido. Felipe. E Mariana nem me consultou. Tudo aconteceu às minhas costas, como se eu fosse um estranho naquela casa. Ela falou como se fosse algo natural, um favor para a família. Eu fiquei pasmo, tentando entender como poderia aceitar carregar o bebê do irmão do marido da irmã dela. Uma decisão tão gigantesca que mudaria tudo naquela noite. Ela disse com um sorriso estranho: "Meu corpo, minha escolha." Eu tentei argumentar, implorar para ela repensar, mas ela não quis ouvir. Depois de meses, a gravidez aconteceu. Foi o estopim para o pedido de divórcio que eu fiz, porque não dava para continuar nessa situação. Se você já passou por algo parecido, ou quer ver como essa história termina, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga. Nas semanas que se seguiram, a tensão em casa só aumentava. E Mariana não desistia. Eu sentia que cada tentativa dela de reaproximação tinha um peso enorme, mas também um desespero latente. Aquele fim de tarde em Curitiba parecia que nunca terminaria. Eu estava na cozinha do nosso apartamento, preparando o jantar, o cheiro de cebola sendo refogada e o som do corte da faca contra a tábua ecoavam naquele espaço pequeno, onde antes só havia risos e planos. Agora restava um silêncio pesado, que só era quebrado pelo som da minha respiração controlada e o ralo barulho do trânsito lá fora. Mariana entrou devagar, quase como se estivesse pisando em ovos, segurando o olhar no chão, como se temesse que eu explodisse a qualquer momento. Em vez da usual explosão de voz, ela se aproximou do balcão onde eu cortava os legumes, apoiou a mão ali e me olhou com uma expressão que misturava cansaço e súplica. Sua voz, quando saiu, era baixa, quase hesitante. Diferente da mulher que eu conhecia, Bruno. "Eu sinto falta de como as coisas eram antes", disse ela, quase num sussurro, como se fosse arriscar demais se falasse mais alto. Eu continuei cortando os legumes, firme, sem desviar o olhar. O silêncio tomou conta por alguns segundos que pareceram horas. "Isso é problema seu", respondi sem nenhuma emoção. A faca deslizando contra a tábua. Ela suspirou e deu um passo à frente, tentando diminuir a distância entre nós, talvez tentando restabelecer um pouco do contato que havia se perdido. "Eu tô falando sério, Bruno. Ainda te amo. Quero que a gente seja uma família de novo." Eu ri, um riso seco, sem humor. Família. Essa palavra perdeu o sentido faz tempo, Mariana. Me virei para ela, erguendo uma sobrancelha. "Isso aí já foi uma família. Você que jogou tudo fora, uma escolha sua." Ela engoliu em seco, os olhos brilhando, mas sem falar nada. No ar era palpável, como se a qualquer momento tudo pudesse desabar. Eu coloquei a faca de lado, cruzei os braços, encarando-a fixamente. "Você cometeu um erro", disse, com a voz firme. Ela trêmula, quase pedindo perdão. Respirou fundo. E balbucio ambe. "Me desculpa, meio abafado, eu sei que errei. Sinto muito pelo jeito que tudo aconteceu", disse, mas sem realmente assumir a responsabilidade por suas escolhas. Eu não ia me deixar enganar. Aquela não era a primeira vez que ela tentava jogar a culpa nos outros. Não vai funcionar dessa vez, Mariana. Esse barco já zarpou. Você fez a sua escolha, agora tem que viver com ela menos. Falei, a voz carregada de uma frieza que nem eu sabia que tinha. Ela começou a chorar, soluçando, os ombros tremendo como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre ela. "Eu não quero me divorciar. Não consigo fazer isso sozinha, menos", implorou entre lágrimas. Suspirei, já cansado daquela conversa que se repetia noite após noite. "Você não precisa fazer isso sozinha. Tem a Sarah, tem o Kevin." Mas ela não queria ouvir aquilo. Não queria ajuda deles, nem dos meus pais, nem de ninguém. Queria que eu fosse o salvador, que eu voltasse atrás e consertasse tudo, como sempre fiz antes. Só que desta vez, eu não me virei para ela. Não deixei que minha voz tremesse, ou que meu coração se abrisse. "Você não quer o divórcio porque me ama menos." Falei, direto e cruel. "Você engravidou de outro homem, mesmo depois de eu avisar que isso não daria certo. Isso já diz tudo sobre o seu amor por mim." Os olhos dela se arregalaram, incrédulos, como se nunca tivesse ouvido aquilo antes. "Você não quer o divórcio porque gosta da vida confortável que tem comigo", menos continuei, olhando fixo. "Você só não quer perder tudo isso." Fiz uma pausa, respirando fundo. "Aqui vai um conselho. Acostume-se a estar sozinha, acostume-se a lidar com seus próprios problemas. O divórcio já foi solicitado, e em breve essa vida que você conhece não vai mais existir." Naquela noite, quando fui dormir, podia ouvi-la chorando no outro quarto, soluçando até o sono chegar. Eu não me sentia bem com aquilo, mas também não me sentia mal.
Não sentia nada. Foi nesse momento que tive certeza absoluta, tudo tinha acabado. Qualquer amor ou conexão que já tivemos havia se perdido, destruído pelas escolhas dela. Na manhã seguinte, ela tentou um último recurso. Veio até mim, com olheiras profundas, os olhos inchados. Segurando o bebê nos braços, por favor, sussurrou. Voz rouca menos, só segure ela por um tempo. Só para que eu possa dormir um pouco. Não durmo há dias, por um segundo quase. Cedi. Pensei em pegar a criança, em aceitar aquele pedido. Mas então me lembrei de tudo que nos trouxe até ali. As mentiras, as traições, as manipulações. Não seria eu a limpar a bagunça dela, não. Disse, firme. Seus olhos se arregalaram. Ela parecia ter sido esbofeteada. O lábio tremia, lágrimas escorriam pelo rosto. Você realmente me odeia tanto assim? Perguntou, quase sem acreditar. Balancei a cabeça. Negando, eu não te odeio, mas não vou deixar que você me encha de culpa para limpar a sua bagunça. Isso não é minha responsabilidade, e eu não vou fingir que é. Ela foi embora, pela segunda vez, e dessa vez parecia que era para sempre. Mais tarde, recebi uma ligação da mãe dela dizendo que Mariana estava ficando com ela temporariamente. Respondi que talvez isso fosse o melhor, e que talvez eu finalmente teria um pouco de paz. Nos dias que se seguiram, a casa parecia um campo minado. Cada passo que eu dava tinha que ser calculado para evitar um novo desastre. O silêncio pesado reinava, mas era um silêncio cheio de tensão, como se a qualquer momento algo fosse explodir. Eu me via constantemente lutando contra o desejo de ligar para Lisa, ouvir sua voz, tentar entender se ela realmente estava consciente das consequências do que havia feito. Mas toda vez que meu dedo tocava o telefone, minha mente trazia à tona as traições, as mentiras, os momentos em que a confiança fora destruída. Era uma batalha interna, uma mistura de saudade e repulsa que me consumia. Cuidar dos filhos sozinho era um desafio que eu jamais havia imaginado. Enfrentar com tanta intensidade. Sarah e Kevin, apesar da idade, já sentiam o peso da ausência da mãe e da bagunça emocional que ficou para trás. Eu tentava ser firme com eles, mas também precisava ser um pai presente, amoroso. E às vezes essa dualidade me exauria. Havia noites em que, exausto, me pegava sentado no chão do quarto das crianças, observando-os dormir e pensando se eu conseguiria dar a eles o futuro que mereciam. A responsabilidade era imensa, e eu não podia fraquejar. A visita inesperada de Kevin me pegou de surpresa. Ele chegou em um daqueles dias em que o cansaço e a solidão me apertavam o peito. Quando abri a porta e o vi ali, com o olhar desconfortável, entendi que aquilo não seria um encontro amigável. Ele tentou falar sobre família, responsabilidades compartilhadas, mas para mim aquilo soava como uma tentativa desesperada de me forçar a aceitar um fardo que não era meu. Não me entendam mal, eu gostava de Kevin, mas aquela situação era sobre Lisa e as escolhas dela, não sobre mim ou minha obrigação de reparar seus erros. Quando falei firmemente para ele ir embora se não fosse para assumir a responsabilidade pelo filho, vi a frustração estampada em seu rosto. Mas eu não podia me dobrar enquanto isso. Lisa seguia seu caminho, alternando entre momentos de fragilidade e ataques desesperados para me manipular emocionalmente. Ela usava os filhos como escudo, como moeda de troca, e cada ligação ou mensagem era um lembrete de que, apesar do tudo, eu ainda estava ligado a essa bagunça. Mas eu estava decidido a não ser mais o porto seguro para as decisões erradas dela. Minha prioridade era garantir a estabilidade dos meus filhos, mesmo que isso significasse colocar limites firmes e cortar laços que antes pareciam inquebráveis. Em uma noite particularmente difícil, quando Lisa ligou implorando por ajuda com o bebê e prometendo que só precisava de um pouco de apoio, a minha resposta foi seca, quase fria. Eu já não podia mais ser o herói da história dela. O bebê não era meu, e eu não tinha obrigação de consertar a vida que ela escolheu viver. Esse momento me marcou profundamente, pois vi que, apesar do sofrimento dela, eu precisava cuidar de mim e dos meus filhos, e não ser sugado para um ciclo interminável de drama e manipulação. Com o passar das semanas, a pressão da família dela aumentava. Cartas, mensagens, acusações, tudo tentava me fazer voltar atrás, me encher do culpa. Mas eu estava blindado contra aquilo. Sabia que qualquer retorno era um convite para o caos, e não ia cair nessa armadilha. Meu foco estava em reconstruir minha vida, em ser a rocha para meus filhos, em encontrar a paz dentro do caos. Por fim, a decisão judicial veio como um alívio. Conquistar a guarda total das crianças significava poder finalmente oferecer a elas um ambiente estável e seguro, longe das incertezas que cercavam Lisa e sua família. Não era uma vitória completa, porque ninguém realmente ganha em batalhas assim,
mas era a melhor solução para nossos filhos. Vi no olhar dela o desespero de quem esperava algo diferente. E naquele momento entendi que o fim da nossa história era inevitável. Eu estava pronto para seguir em frente por mim e por eles, depois da audiência no tribunal. A minha rotina mudou drasticamente, não só porque eu estava sozinho para cuidar das crianças, mas porque toda a responsabilidade sobre meus ombros me fazia sentir o peso do mundo. A decisão de guarda total foi uma vitória, sim, mas também uma sentença de vida. Agora era eu quem tomava todas as decisões. Da escola, da saúde, da segurança, do futuro. Não podia errar, não podia... A cada manhã, quando acordava e via Sarah e Kevin ali, dependentes de mim, sentia um misto de orgulho e medo. Orgulho por poder estar presente, mas medo da minha própria fragilidade, da minha capacidade de lidar com tudo isso sem me perder. Por sua vez, continuava uma presença fantasma. Ela aparecia apenas para criar confusão, para lançar bombas emocionais, para tentar me desequilibrar. Era um ciclo exaustivo. Um dia pedia ajuda, no outro sumia por dias. Depois voltava com acusações ou falsas promessas de mudança. Uma vez, durante uma visita, ela chegou com um olhar desesperado, implorando para que eu ajudasse com o bebê, reclamando que não dormia há dias, que tudo estava desmoronando. Eu estava cansado demais para me envolver. Respirei fundo. E mais. Uma vez, tive que repetir a ela que o bebê não era meu, que eu não podia assumir uma responsabilidade que ela mesma escolheu delegar. Aquela conversa acabou com um silêncio pesado, e eu sabia que ela se sentia mais sozinha do que nunca. Mas eu já não podia ser o salvador da história dela. Os dias sem Lisa em casa eram mais silenciosos, mas não mais fáceis. Crianças pequenas, manter o emprego e ainda lidar com o estresse do divórcio consumia minhas forças. Muitas vezes, sentia a culpa tentando me invadir, perguntando se eu estava sendo duro demais, se poderia ter feito mais para evitar tudo aquilo, mas a verdade era que eu não podia salvar quem não queria ser salvo. Lisa havia destruído a confiança que um dia construímos, e eu tinha que ser forte para não me deixar arrastar para o abismo junto com ela. Enquanto isso, as ligações e mensagens da família dela não paravam. A mídia Lisa tentava me convencer de que eu estava sendo irracional, de que a família deveria ficar unida, que eu devia aceitar as consequências e ajudar Lisa. Eu lia aquelas mensagens e suspirava. Era como um eco constante de acusações que me puxavam para trás, mas eu não podia deixar que eles me fizessem duvidar de mim mesmo. Eu estava fazendo o melhor que podia, e isso deveria ser suficiente. A única coisa que me dava forças era o sorriso das crianças. Kevin, com seus olhos curiosos e inteligência precoce, fazia perguntas difíceis sobre o que estava acontecendo. Mas eu sempre tentava explicar de forma simples, sem falar mal da mãe, para que não criasse mágoas. Sarah, mais madura, tentava ser o apoio que eu precisava, mas eu sabia que ela também sofria com toda essa turbulência. Eu sentia o peso de proteger aqueles dois pequenos corações, de garantir que eles não perdessem a fé na família, mesmo que a nossa estivesse despedaçada. No trabalho, a pressão era outra. Meu chefe e colegas de trabalho notaram meu cansaço, e às vezes eu sentia que não estava à altura das expectativas. Eu levava a vida em um dia de cada vez, tentando não deixar que o caos doméstico invadisse meu desempenho profissional. Mas havia momentos em que tudo desmoronava e eu tinha que me esconder no banheiro para evitar que as lágrimas viessem na frente dos outros. E foi em meio a essa luta diária que recebi uma notícia inesperada. Liz estava pensando em voltar. Paracossa, uma ligação dela, cheia de hesitação e lágrimas, revelou essa intenção. Eu ouvi tudo, mas minha resposta foi firme. Ela tinha feito sua escolha, e eu não iria simplesmente abrir a porta para que ela voltasse como se nada tivesse acontecido. A casa era meu refúgio agora, meu espaço de paz para mim e para as crianças. Não podia permitir que o passado entrasse para bagunçar tudo novamente. Ela não aceitou bem a minha resposta. A raiva dela explodiu como nunca antes, e naquela noite a porta bateu com tanta força que parecia que o mundo inteiro estava desmoronando. Mas para mim, aquele foi o ponto final que eu precisava. Eu precisava seguir em frente sem olhar para trás. Nos meses seguintes, a situação foi se estabilizando. Lisa manteve distância, e embora ainda houvesse trocas de mensagens e visitas programadas, o ambiente ficou menos tóxico. Eu sentia que estava recuperando o controle da minha vida, redescobrindo quem eu era sem o peso da relação que tinha acabado. Claro, ainda havia momentos de dúvida, de medo pelo futuro dos meus filhos e de mim mesmo, mas eu estava decidido a fazer dar certo. Essa experiência me ensinou muito sobre limites, sobre amor próprio e sobre a importância de lutar pelo que realmente importa. Eu não podia mudar o passado, mas podia construir um futuro onde meus filhos tivessem estabilidade, amor e segurança. E pela primeira vez em muito tempo eu via uma luz no fim do túnel. Após aquele momento decisivo em que Lisa bateu a porta furiosa e foi embora,
Eu pensei que finalmente teria um pouco de paz. Mas a realidade era bem diferente. O silêncio na casa não significava tranquilidade. Era o vazio deixado por tudo. Que havia moça perdido. A ausência dela fazia doer, mas não da forma que eu imaginava. Não havia mais amor, só uma sensação amarga de desgaste e cansaço emocional. Cada manhã eu acordava, fazia o café, arrumava as crianças e seguia rotina quase mecanicamente. Era um esforço diário para não deixar a frustração tomar conta, para ser forte por nós três. As visitas da Lisa eram sempre um teste de paciência e controle. Ela aparecia com aquela mistura de arrependimento e manipulação tentando puxar as crianças para seu lado, tentando fazer com que eu parecesse o vilão. Mas eu estava preparado, armado com a verdade, com provas, com uma determinação de ferro. Recusei-me a ser parte daquele ciclo tóxico novamente. A conversa era sempre a mesma. Ela reclamando das dificuldades, pedindo ajuda, prometendo mudar, e eu respondendo com firmeza, estabelecendo limites claros. Kevin e Sarah sentiam tudo isso. E eu tentava protegê-los das confusões. Eles eram pequenos, mas não eram ingênuos. Um dia, Kevin me perguntou com os olhos arregalados se o bebê da tia Sarah e do tio Kevin ia morar conosco algum dia. A pergunta dele me fez perceber o quanto aquela situação era complexa para eles entenderem. Expliquei da forma mais simples que podia, sem colocar a Lisa em maus lençóis, mas deixando claro que aquele bebê fazia parte de outra família e que o amor deles não precisava mudar por isso. Era uma conversa difícil, mas necessária. No trabalho, o estresse aumentava. Dividir a cabeça entre as responsabilidades profissionais e as demandas da casa era exaustivo. Eu sentia que estava sempre correndo contra o tempo, que nunca dava conta do que precisava ser feito. Às vezes perdia o foco e as cobranças aumentavam. A pressão me fazia questionar se eu conseguiria sustentar tudo, se não iria me quebrar antes do tempo. Mas eu não podia mostrar fraqueza, não podia desistir. Os olhos das minhas crianças me lembravam disso todos os dias. Foi nesse momento que a família de Lisa resolveu intensificar as investidas. Mensagens, cartas, telefonemas. Eles tentavam me convencer a ceder, a voltar atrás, a abrir espaço para Lisa, alegando que era o melhor para as crianças, que família é para sempre. Eu via através dessas palavras a tentativa clara de manipulação. Eles não estavam preocupados com o bem-estar dos meus filhos, mas com seus próprios interesses e dramas pessoais. Eu precisava ser firme, pois ceder seria me perder novamente. Quando Kevin apareceu na minha casa sem avisar, um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que ele viria falar sobre o bebê e a família, tentando me envolver em mais uma das histórias que eu não queria. Sua tentativa de conversa sobre responsabilidades e união familiar soou vazia para mim. Eu o interrompi com firmeza, deixando claro que as decisões já haviam sido tomadas por Sarah e Lisa, e que eu não tinha obrigação de assumir aquilo que não era meu. O raccoddile, um misto de surpresa e frustração, só reforçou minha convicção. Eu não podia mais ser o mediador da bagunça dos outros. Lisa continuava usando as crianças como moeda de troca, tentando impor suas vontades através deles. Uma noite ela ligou implorando para que eu deixasse os filhos ficarem com ela. Concordei porque no fundo eu queria que eles tivessem uma relação com a mãe, mesmo que distante. Mas durante a visita ela começou a reclamar da dificuldade de cuidar do bebê do ao dormir e soltou a bomba. Queria voltar a morar conosco temporariamente. Eu cortei essa ideia na hora. A casa era o nosso refúgio, não podia ser palco para os dramas dela. Sua raiva transbordou. E pela primeira vez, vi uma raiva verdadeira nos olhos dela. Não mais tristeza ou manipulação, mas pura frustração. E Ranka. Ela me acusou de destruir a família, de ser o responsável pela separação. Mas eu sabia que a verdade era outra. Ela que havia escolhido o caminho da traição e da mentira. Aquele momento foi um divisor de águas. Eu estava decidido a seguir em frente. Mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que um dia sonhamos. As semanas seguintes foram surpreendentemente tranquilas. A ausência de Lisa, apesar de dolorosa, trouxe uma estabilidade que eu não sentia há anos. Eu e as crianças começamos a encontrar nosso ritmo, uma nova dinâmica de família. As perguntas deles sobre a mãe eram constantes, mas eu respondia sempre com calma e honestidade, tentando preservar o amor que eles sentiam mesmo com tudo o que havia acontecido. Eu sabia que não seria fácil, mas estava disposto a fazer o que fosse preciso para protegê-los. Entretanto, o processo de divórcio trouxe novos desafios. O advogado de Lisa tentou me pintar como o vilão da história, acusando-me de abandonar a família e de não querer ajudar com o bebê. Meu advogado rebateu com fatos e provas menos mensagens, e-mails, evidências claras de que eu havia deixado meus limites claros desde o começo. O bebê não era meu filho e eu não tinha obrigação legal de assumir uma responsabilidade que Lisa e sua família haviam decidido por conta própria. Foi um processo desgastante, mas necessário.
Em meio a todo esse turbilhão, houve momentos em que quase senti pena dela, quase cedi a compaixão, mas o peso das suas escolhas, das suas traições, me mantinha firme. Eu precisava ser forte para meus filhos, para mim mesmo. O divórcio foi uma luta, uma batalha diária contra as memórias, as mágoas e as manipulações. Mas no final, eu sabia que era o melhor caminho para todos nós. Essa história ainda está longe do fim. E a cada dia que passa eu aprendo mais sobre mim, sobre limites, amor e superação. Se você está gostando dessa jornada real, cheia de emoções e reviravoltas, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que você faria se estivesse no meu lugar. Sua participação é fundamental para essa história continuar. Da audiência do divórcio, a casa ganhou um novo ar, um misto de alívio e incerteza. Eu finalmente tinha a guarda total das crianças, uma responsabilidade enorme, mas também uma chance real de reconstruir nossa vida longe do caos de Lisa. O juiz deixou claro que as visitas seriam agendadas e que eu teria a palavra final nas decisões importantes. Foi um peso tirado dos meus ombros, mas também um lembrete de tudo que tivemos que passar para chegar até ali. Lisa parecia não se conformar. Durante o processo, seus advogados tentaram pintar um quadro de mãe dedicada e vítima das circunstâncias. Mas os fatos falavam por si. A instabilidade dela, as decisões impulsivas e o uso dos filhos como moeda de troca ficaram evidentes para o tribunal. Eu, por outro lado, mostrei provas claras de que era o cuidador principal, quem mantinha a rotina, quem segurava as pontas quando tudo desmoronava. No corredor do tribunal, após a decisão, Lisa tentou uma última conversa. Sua voz estava trêmula, quase implorando para continuar presente na vida das crianças. E eu fui direto. Isso depende de você. Não podia permitir que ela arrastasse meus filhos para mais confusão. Se ela aparecesse e cumprisse com as visitas, ótimo. Se não, eu garantiria que eles tivessem a estabilidade que merecem. Os dias seguintes foram uma mescla de rotina e desafios. Criar os filhos sozinho não era tarefa fácil. Havia momentos em que eu me sentia exausto, sobrecarregado, mas também, pela primeira vez em muito tempo, nosso lar parecia estável. Eu consegui organizar uma rotina que funcionava para nós três. Apesar da ausência constante de Lisa, as crianças pareciam se adaptar, e isso me dava forças para continuar. Mas nem tudo era tranquilo. Lisa e sua família continuavam tentando me puxar para o caos. Mensagens, telefonemas e até visitas inesperadas. Era um esforço constante para manter os limites. A mãe dela chegou a me mandar mensagens acusando-me do crueldade, de abandonar Lisa em um momento difícil. Respondi com firmeza, deixando claro que eu não seria parte da bagunça dela novamente. Eu estava feito com a culpa, com a manipulação, com o drama. Em uma dessas tentativas, Lisa ligou para dizer que não conseguia mais arcar com as despesas do bebê e pediu minha ajuda financeira. Eu estava preparado para esse tipo de pedido e respondi com a mesma clareza que vinha mantendo. O bebê não era meu, e essa responsabilidade era dela, de Sarah e de Kevin. Ela respondeu frustrada, dizendo que eu não entendia o que ela estava passando. Mas eu sabia que o problema dela era querer que eu consertasse tudo, mesmo sem ter assumido as decisões que tomou durante meses. A situação foi um ciclo de cobranças, tentativas de manipulação e minha recusa em me envolver. Eu tinha que proteger minha sanidade, minha família, meu futuro. Havia momentos em que quase sentia pena de Lisa, menos ela parecia cada vez mais desgastada. O peso das escolhas finalmente pesando sobre ela. Mas eu sabia que não podia voltar atrás nas conversas com as crianças, principalmente com Kevin. Tentei explicar de forma simples e honesta o que estava acontecendo. Eles não precisavam carregar o fardo dos problemas dos adultos. E preservar o amor deles pela mãe, mesmo que ela estivesse longe, foi difícil, mas essencial. Por fim, após meses de batalha, finalmente comecei a sentir que estava no controle da minha vida. A rotina se firmava, a paz, mesmo que imperfeita, começava a existir. Essa história não termina aqui. Há muito mais para contar. Reviravoltas, superações e aprendizados. Se você está acompanhando essa jornada e quer ver como tudo vai continuar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar suas opiniões. Sua participação é o que mantém essas histórias vivas e reais. Com a guarda total das crianças nas minhas mãos, comecei a entender o tamanho da responsabilidade que agora pesava sobre meus ombros. Era um desafio enorme, especialmente porque eu estava habituado a dividir as tarefas e decisões com Lisa. Mesmo que a convivência estivesse desgastada, a ausência dela se fez sentir em todos os momentos do dia. Das pequenas rotinas até os eventos importantes, a casa, antes cheia de discussões e tensões, aos poucos começou a ganhar um clima diferente. Eu cuidei para que tudo fosse o mais normal possível para as crianças, preparando as refeições,
ajudando com os deveres escolares e participando ativamente da vida deles. A prioridade era garantir que eles se sentissem amados e seguros, apesar de toda a turbulência que enfrentávamos. Mas nem tudo foi fácil. Lisa continuava usando estratégias para tentar recuperar algum controle e não media esforços para me envolver em seus problemas. A mãe dela, por exemplo, fazia constantes tentativas de me convencer a voltar atrás ou abrir espaço para Lisa na vida das crianças. Enviava cartas longas, cheias de apelos emocionais e relatos dramáticos da infância difícil de Lisa, como se isso justificasse as atitudes dela. Eu lia, suspirava e jogava tudo no lixo. Estava cansado daquele jogo. Em uma noite, Kevin apareceu na minha casa sem avisar. Seu rosto denunciava o desconforto e a tensão que ele sentia. Ele tentou manter a conversa casual, mas logo admitiu que precisava falar sobre o bebê e a situação complicada que todos enfrentávamos. Ele pediu que eu assumisse uma parte da responsabilidade, apelando para o bem da família. Respondi com firmeza que não podia me envolver em algo que não era meu. Kevin ficou visivelmente incomodado, mas entendeu que eu não abriria exceções. Ele saiu resmungando, ameaçando que eu iria me arrepender. Mas eu sabia que não havia mais espaço para arrependimentos em minha vida, menos apenas para seguir em frente enquanto isso. Lisa continuava na casa da mãe dela, tentando, em vão, recuperar a atenção dos filhos. Em uma visita, ela tentou se fazer de vítima, reclamando das dificuldades com o bebê e pedindo para voltar a morar conosco temporariamente. Eu cortei essa ideia rapidamente. Deixei claro que ela tinha feito escolhas e que não podia simplesmente voltar e fingir que nada tinha acontecido. Foi a primeira vez que vi verdadeira raiva nos olhos dela, não mais lágrimas ou pedidos, mas fúria e ressentimento. Ela me acusou de separar a família quando na verdade foi ela quem destruiu nosso casamento por causa da irmã e do cunhado. Aquela conversa marcou um ponto sem volta. Nos dias que se seguiram, foquei em estabelecer uma rotina estável para as crianças. Elas ainda perguntavam sobre a mãe e por que ela não morava mais conosco, e eu sempre respondia com calma e honestidade, dizendo que estávamos resolvendo as coisas, mas que ambos as amávamos muito. Era uma forma de manter a esperança viva para elas, mesmo que a realidade fosse dura. O processo de divórcio trouxe à tona outras batalhas, como as questões financeiras e a pensão que Lisa exigia, mesmo sabendo que o bebê não era meu. Advogado argumentou com base nas provas, mostrando que eu havia deixado claro meus limites desde o início e que Lisa tomou decisões voluntárias. Mas eu estava determinado a proteger meus direitos e os interesses dos meus filhos. Durante esse período, tive que lidar com as tentativas constantes de manipulação, mensagens em horários inoportunos, ligações desesperadas e acusações infundadas. Eu mantive a postura firme, decidido a não ser mais parte daquele ciclo de culpa e confusão. Houve momentos em que senti pena de Lisa. Ela parecia desgastada, visivelmente cansada do peso das consequências. Em uma conversa durante a troca de custódia, ela chegou a me pedir desculpas, reconhecendo seus erros. Eu quis dizer que era tarde demais, quis perguntar por que não pensou nas consequências antes de agir, mas escolhi apenas aceitar a desculpa e seguir em frente. O divórcio finalmente foi concluído, com a decisão do tribunal a meu favor, concedendo-me a guarda total. Foi um alívio imenso, mas sabia que isso não era uma vitória completa. Ninguém vence em situações assim. Apenas tenta fazer o melhor para os filhos. Agora, era eu quem tomava as decisões, quem dava estabilidade e amor para as crianças. Lisa teria direito a visitas, mas sob minha supervisão e controle. Isso era o que importava, garantir um ambiente seguro e saudável para nossos filhos crescerem, enquanto caminhava para fora do tribunal. Sentia o peso da responsabilidade, mas também uma força renovada. Era hora de recomeçar, de construir um futuro melhor para mim e para os meus filhos. E você? Já passou por algo parecido? Como lidou com momentos difíceis na família? Comente aqui embaixo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever para acompanhar essa história que ainda tem muito para acontecer. Com a decisão do tribunal e a guarda total garantida, a vida não se tornou mais simples da noite para o dia, pelo contrário, os desafios só aumentaram. Assumir a responsabilidade completa pelos filhos significava aprender a ser mãe e pai ao mesmo tempo, uma tarefa exaustiva e cheia de emoções conflitantes. Nos primeiros dias, parecia me dominar. Organizar horários, preparar as refeições, ajudar com a lição de casa, levar e buscar na escola, cuidar do bebê, tudo isso enquanto eu tentava continuar com o trabalho e manter a sanidade mental. Havia noites em claro, preocupações constantes e a sensação de que, em algum momento, eu iria falhar, mas cada sorriso dos meus filhos, cada abraço apertado me dava forças para continuar. Eles eram minha motivação, a razão para não desistir, mesmo quando a exaustão batia forte. Eu queria que eles sentissem segurança, mesmo que o ambiente tivesse mudado tanto.
Por outro lado, Lisa não desapareceu da nossa vida tão facilmente. Ela continuava tentando interferir, principalmente durante as visitas, querendo impor regras, se colocando como a mãe que sofre, como se isso justificasse suas atitudes passadas. Eu mantive a postura firme, sempre focando no que era melhor para as crianças, não para os adultos envolvidos. A relação com a família dela também se manteve tensa. Mensagens, ligações, tentativas de pressão, tudo para tentar me envolver novamente nas confusões que eu havia decidido deixar para trás. Eu respondi apenas quando necessário, evitando qualquer tipo de confronto que pudesse afetar as crianças. Aos poucos, construí um ambiente estável em casa. Criei rotinas que ajudavam a dar ritmo aos dias e proporcionavam momentos de alegria simples. Filmes, jogos, passeios no parque. Era um esforço constante, mas que valia a pena. Um episódio marcante aconteceu quando meu filho mais velho, com seus olhos curiosos e perguntas difíceis, voltou da escola falando sobre o bebê de Lisa. Ele queria entender quem era aquela criança. Por que ela não morava conosco se era nosso irmão? Explicar tudo isso sem ferir sentimentos, sem falar mal da mãe, foi um dos maiores desafios. Tentei ser honesto, mas delicado. Expliquei que às vezes adultos fazem escolhas que nem sempre entendemos, mas que o amor entre nós não mudava por causa disso, que aquela criança fazia parte da família de outra forma, mas que o que importava mesmo era a gente cuidar uns dos outros. Eles aceitaram, embora eu percebesse que ainda carregavam dúvidas e confusão. Essas conversas me fizeram pensar muito sobre como nossas decisões afetam os pequenos, e como é importante proteger a inocência deles, mesmo diante de situações complexas. Enquanto isso, o processo de pensão e responsabilidades financeiras seguia seu curso. O advogado de Lisa insistia em pedir valores que eu considerava injustos, especialmente porque o bebê não era meu. Meu advogado, com paciência, argumentava cada ponto, mostrando as evidências e reforçando que eu havia deixado claros meus limites desde o início. Foi um período de desgaste emocional, muitas vezes frustrante, mas no qual eu mantive o foco naquilo que era mais importante: garantir o bem-estar dos meus filhos. Cada desafio vencido era uma vitória silenciosa, uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Num momento de rara comunicação, Lisa me ligou desesperada pedindo ajuda para pagar uma creche para o bebê, afirmando que precisava começar a procurar trabalho e que não tinha apoio suficiente. Respondi que aquela responsabilidade não era minha, que ela tinha a família dela para isso e que eu não podia consertar os problemas que ela criou. Essa conversa marcou um ponto final para mim. Eu não podia mais me deixar levar pela culpa, ou pelas demandas que não me cabiam. Eu precisava cuidar de mim e dos meus filhos, apesar de tudo. Houve um breve momento em que Lisa tentou se aproximar de forma diferente. Durante uma troca de custódia, pediu para conversar a sós e com a voz trêmula. Pediu desculpas por tudo que havia acontecido, reconhecendo os erros. Eu queria dizer que era tarde demais. Queria perguntar por que não pensou nas consequências antes do agir. Mas escolhi simplesmente aceitar a desculpa e seguir em frente. Não era hora de reabrir feridas. O peso da culpa e do arrependimento era dela, não meu. Hoje, olhando para trás, vejo como aquele período foi doloroso e exaustivo, mas também um tempo de crescimento e aprendizado. Aprendi a impor limites, a cuidar de mim e a priorizar o que realmente importa. E você, já passou por momentos em que precisou ser forte para seguir em frente? Já teve que enfrentar desafios que pareciam maiores do que você? Conta para mim nos comentários, deixe seu like e não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias emocionantes que trarei aqui para você. Após aquele pedido de desculpas inesperado, algo mudou dentro de mim, mas não da forma que Lisa talvez esperava. Eu não podia simplesmente apagar tudo e voltar ao que era antes. A confiança, aquela base fundamental de qualquer relacionamento, estava completamente destruída. E mesmo que ela reconhecesse seus erros, o dano já estava feito. E minhas prioridades agora eram os meus filhos e a minha própria paz. Com a guarda total, eu tinha que aprender a administrar todos os aspectos da vida dele. Além das tarefas diárias, as questões legais ainda se arrastavam. O processo de divórcio tinha seu ritmo próprio, lento e desgastante. E a qualquer momento uma nova batalha podia surgir. O advogado dela continuava tentando estratégias para me pressionar financeiramente e emocionalmente, mas eu estava preparado, com provas, documentos, mensagens, tudo mostrando que minha posição era justa. Eu não me deixava abalar. Enquanto isso, as visitas de Lisa eram limitadas e monitoradas, para garantir que as crianças não fossem expostas a mais conflitos ou instabilidade. Ela tentava se mostrar a mãe dedicada, mas suas atitudes contradiziam suas palavras. Em algumas visitas, a tensão era tão grande que até as crianças ficavam nervosas. E eu precisava agir rápido para acalmar os ânimos e manter a harmonia. Vida aos poucos encontrou um novo ritmo. Eu e as crianças criamos nossa própria rotina, cheia de pequenos momentos que faziam tudo valer a pena.
as risadas durante o jantar, as histórias antes de dormir, os passeios no parque no fim de semana. Eu me dedicava a ser presente, a dar o suporte que eles precisavam para se sentirem seguros. E, para minha surpresa, a ausência de Lisa não causava um vazio tão grande quanto eu imaginava, menos. Pelo menos não um vazio tóxico, cheio de dramas e inseguranças. Com o tempo, minha relação com Sarah e Kevin, os tios do bebê de Lisa, melhorou. Eles também pareciam cansados dos conflitos familiares e buscavam maneiras de ajudar a manter a paz, mesmo que à distância. Por mais estranho que fosse, aquele bebê representava uma nova rede de relações que eu tinha que aprender a aceitar. Mesmo que à minha maneira, em casa o silêncio às vezes pesava. Era um silêncio diferente daquele de antes, quando a presença de Lisa enchia os espaços, mas com tensão e expectativas frustradas. Agora era um silêncio mais calmo, que me dava espaço para pensar e planejar o futuro. Eu sabia que ainda havia desafios pela frente, mas pela primeira vez, sentia que estava no controle da minha vida. Em um desses dias, meus filhos vieram com perguntas difíceis. Eles tinham percebido que o mundo deles tinha mudado, que a mãe não estava mais presente do jeito que antes, que o bebê não morava conosco. Eu tentei ser o mais honesto possível, explicando que nem sempre os adultos tomam as melhores decisões, e que o mais importante era o amor e o cuidado que temos uns pelos outros, independentemente das circunstâncias. Essas conversas me fizeram refletir muito sobre o impacto que nossas decisões têm sobre as crianças e sobre a responsabilidade que temos em protegê-las. Mesmo quando o mundo adulto ao redor parece desmoronar, a pressão financeira, claro, continuava a existir. O pedido de pensão feito pelo advogado de Lisa era uma constante fonte de preocupação, mas eu estava decidido a não ser explorado. A verdade, as evidências, meu esforço em ser pai presente e responsável me davam força para enfrentar cada obstáculo. Naquele ponto ficou claro para mim que não podia mais me permitir ser vítima das manipulações. Eu precisava estar firme, para meus filhos e para mim mesmo. E assim segui, enfrentando cada dia com coragem, aprendendo a lidar com a dor, a raiva e a solidão que, vez ou outra, surgiam. E você? Já teve que tomar decisões difíceis para proteger quem você ama? Já precisou colocar limites para preservar sua saúde emocional? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe sua história e não esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos relatos que vão mexer com suas emoções. O processo de divórcio caminhava, mas a burocracia e as disputas legais pareciam intermináveis. Cada audiência era uma batalha emocional, com Lisa e seus advogados tentando questionar minha capacidade de cuidar das crianças, enquanto eu precisava provar dia após dia que era o pilar que eles precisavam. A tensão era constante. E o tribunal, apesar de justo, era só mais um campo de guerra onde eu precisava estar preparado para lutar. Além do tribunal, havia as tentativas incessantes da família dela de me desestabilizar. Mensagens, ligações, acusações veladas. Tudo para me fazer sentir culpado, pressionar para que cedesse. Mas eu aprendi a fechar o coração para esses ataques. Minha prioridade era a paz dos meus filhos, e não ia permitir que fossem pegos nesse jogo de manipulações enquanto minha vida pessoal começou a se reconstruir. O tempo que antes gastava lidando com crises agora era usado para fortalecer meu vínculo com as crianças. Desenvolvi novos hábitos, momentos que antes eram impossíveis se tornarem rotineiros, os cafés da manhã juntos, as brincadeiras no fim da tarde, as lições de casa com paciência renovada. Era um esforço constante, mas que me trazia uma satisfação imensa. No meio disso tudo, uma ligação inesperada mexeu comigo. Era Lisa, com a voz cansada e cheia de arrependimento. Ela queria conversar, falar sobre o que tinha acontecido, sobre os erros e as consequências. O que eu senti naquele momento foi uma mistura de dor, raiva e um certo alívio por finalmente termos aberto uma comunicação sem agressões. Porém, a conversa não durou muito. Apesar do arrependimento dela, sabíamos que o caminho para a reconciliação era longo e incerto. O que estava feito não tinha como voltar atrás. Mas a esperança de termos um relacionamento civilizado e respeitoso pelos nossos filhos ainda existia. No dia a dia eu lutava para manter o equilíbrio entre o trabalho, as crianças e a minha própria saúde mental. Às vezes a exaustão tomava conta e a saudade de um tempo mais simples apertava. Mas eu sabia que aquela era uma nova fase, difícil, desafiadora, mas também cheia de possibilidades. Por mais que Lisa tenha destruído nossa família com suas escolhas, a vida me deu a chance de construir algo novo, mais sólido, mais verdadeiro. E eu estava decidido a agarrar essa chance com todas as forças. E você? Já passou por um momento em que tudo parecia desmoronar, mas encontrou forças para recomeçar? Conte aqui nos comentários. Curta e compartilhe essa história para que mais pessoas possam se inspirar nessa luta pela superação.